os primeiros registros de chegadas de navios negreiros no Brasil é em torno de 1535. Pois bem, nós não tivemos aqui apenas uma experiência de regime escravista. Nós fomos o maior território escravista da América. Em torno de 40% dos negros que foram deportados, que foram trazidos, que foram embarcados para a América, 40% desembarcaram no território brasileiro. Toda a economia brasileira, a começar pela extração do pau-brasil, a plantação de café, toda a estrutura base no trabalho escravo. Mas não é apenas isso, né? Vamos nos lembrar, o Brasil também foi o último país, né? O último país das Américas a abolir a escravidão. Então, tinha uma estruturação da economia a partir do trabalho escravo, e foi o último país da América a abolir a escravidão. Eu quero lembrar duas leis que nos ajudam a compreender alguns aspectos muito importantes dessa nossa história. Primeiro, a Lei de Terras, né? A Lei de Terras é uma lei de 1850, que, por sinal, vai fazer 170 anos amanhã, né? Ela é exatamente de 18 de setembro de 1850, e foi uma lei por intermédio da qual os negros tiveram praticamente negado o acesso à terra. O que acontecia com o território brasileiro? Primeiro, ele era considerado propriedade da coroa portuguesa. Portugal distribuía as terras, primeiramente dividiu em forma de capitanias e uma subdivisão sob a forma de sesmarias. Contudo, com a independência do Brasil em 1822, houve um processo um período em que não havia uma regulamentação muito eficaz da distribuição de terras no Brasil. Até que vem essa lei de 1850, que é considerada a lei de terras. O que essa lei faz, né? Primeiro, ela estabelece que as terras, a partir de então, não podiam ser mais ocupadas pelo trabalho. Elas só podiam ser compradas. Então, as terras que pertenciam ao governo brasileiro, as terras devolutas, inclusive, elas não podiam sofrer nenhum processo de ocupação, inclusive sob pena de prisão. E quem quisesse ter acesso à terra tinha que comprar. E as terras, o preço que foi estabelecido para as terras, foi um preço bastante elevado. E elevado por que razão? É claro que o governo brasileiro, naquele momento, poderia simplesmente ter feito uma regularização de toda a ocupação existente, inclusive favorecer uma ocupação de pequenos e médios produtores. Afinal de contas, terra aqui no Brasil não faltava. No entanto, os debates no entorno da aprovação dessa lei se davam em duas direções. Primeiro, havia sido proibido o tráfico negreiro, então os proprietários de terra no Brasil, eles tinham consciência de que não haveria em pouco tempo uma disponibilidade maior de mão de obra escrava, porque não seria mais possível o tráfico, e sabiam também que a abolição era uma questão de tempo. Então, veja bem, a proibição do acesso à terra pelo trabalho, da ocupação pelo trabalho, e a elevação do preço da terra com preços estratosféricos, em montantes estratosféricos, fez com que duas categorias ficassem distantes da terra, né? Os negros, porque não tinham condição de pagar o preço exigido para a terra, e os estrangeiros pobres. E os debates, inclusive, na própria Câmara dos Deputados, evidenciam esse interesse de que essa parcela, tanto os estrangeiros pobres, os imigrantes pobres, quanto os negros, não tivessem acesso à terra para poder continuar como mão de obra barata nas fazendas. Um outro decreto, esse de 1854, é o decreto 1331, aprovou medidas de regulamentação da educação. Ele é de 1854. Olha, ele dizia, regulamentava o ensino primário e o ensino secundário, e estabeleceu que escravos não seriam admitidos nas escolas públicas do país em nenhum nível de ensino. Vejam vocês, então, que o país se estrutura fundamentalmente sobre o trabalho escravo,
Em 1888, nós temos, então, a Lei Áurea, né, e a abolição da escravatura, o fim da escravatura, mas o país nunca quis enfrentar, nem naquele momento, nem em momentos posteriores, enfrentar o legado do escravismo sobre a sua história, sobre a sua constituição como Estado e como sociedade, e as consequências que isso traz até os dias de hoje.